esse preço abaixo do normal tinha um motivo muito simples. Elas eram furtadas de uma loja. É por isso que estavam tão baratas. Mas isso aí foi descoberto e foi reconhecido esse espertinho por vendedores. Balança. O criminoso é este homem de boné azul que entra no estabelecimento se passando por cliente. Ele vai direto para a arara de camisetas esportivas, finge que escolhe uma delas. Alguns segundos depois, consegue colocar uma blusa na sacola. O ladrão continua na ação. Ele chega a conversar com os vendedores e, em seguida, furta mais 3 peças de roupa, entre elas uma camiseta e 2 bermudas. Mas, antes de sair da loja, o criminoso foi notado por um dos funcionários e acabou sendo abordado. Ele devolveu apenas 2 peças das 4 que tinha furtado. O ladrão saiu do estabelecimento tranquilamente. Horas depois, tentou vender no centro da cidade as 2 peças de roupa que conseguiu furtar por R$600. Mas ele acabou surpreendido por uma equipe do segurança presente. Ao ser questionado pelos policiais militares, alegou que tinha comprado no Natal e que as roupas não haviam servido. Mas a mentira não colou e o bandido foi detido. O criminoso foi levado até a loja, já que as peças ainda estavam com etiqueta. E lá foi reconhecido pelos funcionários. Preso em flagrante, o ladrão foi encaminhado à delegacia da cidade, onde foi autuado por furto tentado e consumado. Essas peças, as 4 roupas, são avaliadas em R$1.150. Esse homem já tem várias passagens, 4 furtos em lojas anteriores, também tráfico de drogas e até porte de droga para consumo próprio. Um incêndio assustou funcionários e hóspedes de um resort depois da queima de fogos da virada do ano aqui em São Paulo. O que aconteceu, Thiago Gardinali? As imagens já estão na tela do Balanço. Felizmente, ninguém ficou ferido, André. O incêndio atingiu a área externa desse resort depois da queima de fogos em Itupeva, região metropolitana de São Paulo. E foi na madrugada do primeiro dia do ano. As chamas começaram por volta da meia-noite em uma área de mata do hotel, que fica localizado na rodovia dos Bandeirantes. E as imagens mostram o fogo no local. Apesar disso, o funcionário do resort afirma que ninguém se feriu e os departamentos internos não foram afetados. Bombeiros chamados para o local conseguiram controlar as chamas. A polícia usou a tecnologia para combater o crime na queima de fogos mais famosa do país. Um equipamento que faz o reconhecimento facial foi usado pela primeira vez e já identificou um homem foragido da justiça. Uma das novidades deste ano foi o uso de uma nova tecnologia que permite a leitura das placas de veículos e o reconhecimento de suspeitos por videomonitoramento. Um homem foragido da justiça desde março por tentativa de homicídio foi identificado e levado para a delegacia. Um segundo homem, que já havia sido detido outras vezes, também foi preso. 7 passagens pela polícia, ou seja, ele foi preso pela polícia militar pela 8ª vez, em crimes exatamente de furtos e roubos. O investimento em tecnologia vai aumentar a efetividade das ações das forças de segurança, efetivamente para que possamos levar esses criminosos para a cadeia. A avaliação das autoridades é de que o esquema de segurança do Réveillon funcionou e ele deve ser implantado no Carnaval. Essa virada de ano foi incrível, muita música, festa, bastante gente de fora. Esse ano tem bastante policiamento aqui, bastante segurança. Correu tudo bem, sem violência, tudo perfeito. Um dos melhores anos que eu passei aqui fazendo festa. Um pet shop ficou totalmente destruído depois que o motorista de ônibus passou mal, perdeu o controle e invadiu o local na Grande São Paulo. Para piorar, a porta também ficou destruída e o local então foi invadido e roubado. Dá uma olhada. É sempre uma dor ao lembrar de tudo que foi perdido. Quebrado, tá aqui mesmo também, ó, danificado. O relógio marcava 2 da tarde na Avenida Assembleia, limite entre Diadema e São Paulo.
Segundo testemunhas, o motorista deste ônibus passou mal ao volante e perdeu o controle do veículo. Quem estava pelo local se assustou e registrou o momento que o coletivo era retirado. Naquele instante, todos ficaram preocupados com a saúde dele, dos passageiros e de quem estava no pet shop, loja que foi atingida em cheio. Quando que ele ligou, que eu vi, eu fiquei transtornada, comecei a passar mal. Achei surreal, porque foi bem na onde ele fica sentado, que é o caixa. Eu falei, não, onde você está? Ele falou assim, eu tô no banho tosa. Quando eu cheguei aqui, que eu olhei, já tinha resgate, tinha polícia, tinha bombeiro, tinha um monte de coisa. O ponto ficou todo danificado. Além da estrutura, equipamentos foram quebrados e mercadorias, como rações, foram parar no lixo. Ao todo, o casal tinha investido R$60 mil para comprar a loja. Os anos se passaram e não imaginavam que um acidente deste tipo poderia acontecer. Eu prefiro nem vir olhar. Eu não consigo ver. Tanto é que desde quando reformou, tô vindo aqui agora. Aguinaldo e Priscila procuraram a empresa responsável pelo ônibus. De imediato tiveram uma resposta, que uma obra seria feita para a reconstrução do pet shop. Isso foi feito um mês depois, só que não foi o suficiente. O casal afirma que o prejuízo dos produtos perdidos ainda não foi pago. Toda hora a pessoa pede documentação, a gente vai enviando e solução nenhuma. Além disso, equipamentos fundamentais para o funcionamento da loja foram furtados. Por causa do acidente, a porta de aço ficou totalmente danificada. De forma temporária, a empresa decidiu colocar aqui neste local alguns tapumes. Como se não bastasse tamanho sofrimento, criminosos aproveitaram da fragilidade e invadiram o estabelecimento comercial durante a madrugada. Eles vieram até o final da loja, só que encontraram essa porta trancada. Foi aí que um deles teve a ideia de subir nessa prateleira e invadir o outro cômodo por meio de um vão no final da parede. Aqui dentro encontraram alguns itens que eram utilizados para o banho e tosa de cães e gatos. Só que aí você deve estar se perguntando, como é que eles conseguiram sair daqui com equipamentos grandes? Foi aí que outra ideia foi colocada em prática. Eles arrombaram 2 ferros que estavam aqui neste local e pouco a pouco iam passando com estes produtos. Os donos registraram um boletim de ocorrência, só que até este momento nenhum criminoso foi encontrado. De portas fechadas desde o dia do acidente, o casal não consegue pagar o aluguel do imóvel, que custa R$ 1.500. Para não ficar ainda mais no prejuízo, a solução foi recorrer aos bicos. Infelizmente, nós também somos vítimas do ocorrido, do acidente em si. A empresa de ônibus diz que lamenta o ocorrido e que o ressarcimento será feito assim que o proprietário entregar os documentos que foram solicitados. Bom dia para você que está chegando aqui no Balanço Geral Manhã, agora 6 horas em ponto. Você está com a programação da Record. Agora em São Paulo, 19 graus, céu nublado, máxima hoje na capital paulista de 30 graus. Atenção, notícia urgente, nós temos novas informações sobre o helicóptero que desapareceu após decolar daqui de São Paulo com destino ao litoral norte do estado. As buscas foram retomadas há poucas horas. A família de 2 passageiras conversou com a nossa reportagem. Atenção para o que elas vão dizer, Thiago Gardinali, já você fala sobre esse caso também. Balança. Nas redes sociais, uma das passageiras publicou um vídeo durante o voo. Luciana, de 45 anos, foi chamada para passar o ano novo de última hora em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. Ela levou a filha, Letícia, que tinha acabado de completar 20 anos, para a viagem. Quem fez o convite foi o amigo Rafael Torres, um empresário. O trio embarcou no helicóptero no Campo de Marte, em São Paulo, por volta das 2 horas da tarde do domingo. A viagem duraria cerca de 1 hora. Às 3 da tarde, quando estavam próximos da região da Serra do Mar, na cidade de São José dos Campos, a aeronave desapareceu dos radares. O celular de um dos passageiros continua chamando. E foi através da localização do último sinal do aparelho que começaram as buscas. O celular da minha irmã está ativo, está chamando.
O da minha sobrinha, provavelmente acabou a bateria, porque só dá caixa postal direto. O da minha irmã continua chamando. Tanto que o Exército foi agora fazer a localização pela localização do celular da minha irmã. O piloto também desapareceu. A Polícia Militar e a Aeronáutica já estão empenhadas para encontrar o helicóptero. De acordo com especialistas, a aeronave é de pequeno porte e a mata é densa e fechada, o que dificulta as buscas. A queda ainda não foi confirmada. Fizemos alguns sobrevoos na região próximo à Barra do Una até Caraguatatuba. Foram aproximadamente 2 horas e 50 de voo e infelizmente a gente não pôde localizar essa aeronave. Antes de desaparecer, Letícia, filha de Luciana, também fez um vídeo durante o passeio. Nas imagens, o piloto e o passageiro Rafael Torres estão na parte da frente do helicóptero. Dá para ver ainda que havia muita neblina. Ela enviou a gravação para o namorado, avisando que estava perigoso e chegou a dizer que todos iriam voltar. A família de Luciana e de Letícia chegou a pensar que elas estavam em Ilhabela sem sinal de celular. Mas depois de um tempo, foi até o Campo de Marte à procura de informações. Apesar do momento de desespero, os parentes estão confiantes de que todos estão bem. Temos esperança. Com certeza, está na mão de Deus. Com certeza ela vai estar aqui de volta. Mistério continua e a investigação também. Olha essa história, gente. 6 e 3. Um rapaz de 22 anos, que já tinha passagem pela polícia, foi morto num baile funk na Zona Leste aqui de São Paulo. Segundo a polícia, ele foi abordado pelos agentes porque ele estava armado e estava também ameaçando algumas pessoas. E durante essa confusão no baile funk, ele teria apontado a arma na direção dos agentes, dos policiais, e por isso acabou baleado. Vamos ver essa história. Som alto, multidão reunida, confusões e ruas bloqueadas. O helicóptero da Record flagrou alguns jovens curtindo as festas clandestinas. Em Cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo, a polícia foi chamada para atender uma ocorrência de perturbação do sossego. Durante o patrulhamento, os policiais teriam presenciado um homem discutindo e apontando uma arma para outras 2 pessoas. Segundo a polícia, os agentes abordaram o rapaz que resistiu e apontou a arma na direção dos agentes. Com a ação, os PMs dispararam contra o jovem de 22 anos que não resistiu. Ele foi identificado como Davi Marciano Marinho. Davi era procurado por roubo, já havia sido abordado pela PM cerca de 12 horas antes de ser baleado. Um amigo da vítima diz por áudio que Davi chegou a ser ameaçado pelos policiais. Não, vem do seguinte, mano, ele tomou um quadro lá de polícia lá, mano, na hora que você foi pegar na guia dele estourou, aí o polícia falou que ele não ia passar das meia-noite, que não ia dos fogos. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa vai investigar o caso. Davi levou pelo menos 9 tiros. Ele estava sem documento e já tinha passagem por roubo. Segundo os agentes, Davi portava também uma arma com numeração raspada. A tia do jovem questiona por que ele não foi preso na primeira abordagem policial, já que estava foragido. Se a polícia tivesse que abordar, se ele era um suspeito, ou se estava no lugar errado, não sei o que estava acontecendo, devia ter, prendido ele e não chegado a atirar na cabeça. Porque se eles atiraram na cabeça, a intenção era matar mesmo. A polícia acredita que um vazamento de monóxido de carbono provocou a morte de 4 jovens que estavam dentro de um carro de luxo. A suspeita é de que uma modificação no escapamento desse veículo causou o vazamento. Balança. Os jovens foram encontrados neste carro de luxo estacionado perto da rodoviária de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. 4 pessoas estavam no veículo.
Carla dos Santos, de 19 anos, Tiago de Lima Ribeiro, de 21, Nicolas de Oliveira, de 16 e o motorista Gustavo Pereira, de 24. Eles eram do interior de Minas Gerais, moravam na Grande Florianópolis havia um mês e tinham passado a virada do ano no litoral catarinense. Segundo a polícia, o grupo foi à rodoviária para buscar a namorada do motorista que iria passar as férias no sul do país. A mulher disse em depoimento que os amigos chegaram à rodoviária às 3 horas da madrugada, passando mal porque teriam comido um cachorro-quente estragado. De acordo com ela, os jovens decidiram descansar no carro antes de seguirem viagem. Ela ficou entrando e saindo do veículo e até o momento que ela já estava amanhecendo e ela foi até o carro como forma de estimular que já estava na hora de retornar. Foi quando ela encontrou as 4 pessoas já sem vida. A Polícia Civil não encontrou sinais de violência nas vítimas. A suspeita é de que o grupo tenha morrido por intoxicação de monóxido de carbono, um gás que não tem cheiro nem cor e é difícil detectar. A perícia já constatou um vazamento entre o motor e o ar-condicionado e o painel, né, em que sai o ar-condicionado do veículo, e esse vazamento teria sido a principal causa da morte das 4 pessoas, provavelmente por asfixia mediante intoxicação com monóxido de carbono. Os investigadores querem saber se uma modificação no escapamento do carro pode ter causado o vazamento. Uma vistoria preliminar indicou um furo na ligação entre o motor e o painel do ar-condicionado. O veículo foi apreendido e vai passar por uma nova perícia. Para customizar com relação a barulho, né? Para deixar ele mais esportivo, digamos assim. A perícia ficou de constar isso em laudo pericial, né? Formalizar o que ele precisa de informações complementares, verificar o que vem de fábrica naquele veículo, o que foi alterado, né? A Prefeitura de Paracatu, no Noroeste Mineiro, decretou luto oficial pela morte dos jovens. Gente, você está vendo ao vivo imagens da Record em Cotia, região metropolitana de São Paulo. Você vê uma imagem impressionante de uma casa com mais de 200 gatos abandonados. Mais de 200 gatos abandonados. Essa história foi descoberta porque um homem, ou melhor, 3 homens, foram furtar essa casa. E aí, para atender a ocorrência de furto, a Guarda Civil Municipal e a polícia descobriram essa casa com 200 gatos abandonados. Eles sentiram um cheiro muito forte, Thiago Gardinari, e foram lá conferir. Informação que você vê ao vivo, exclusiva. Casa, os gatinhos ali desesperados, né? Tem que chamar agora a Secretaria do Meio Ambiente de Cotia para colar ali, né? Isso. O pessoal das zoonoses para dar uma força. Ou seja, foram combater um crime e acharam outro, Thiago. Isso, os moradores perceberam a movimentação em uma creche. É um centro educacional ali do município. Acionaram a GCM. Ó. Movimentação aqui, estamos ouvindo passos aqui durante a madrugada. GCM foi até o local. Na creche não tinha nada, mas no imóvel vizinho eles localizaram 3 indivíduos que tinham sendo detido. Esse que foi detido confessou que tinha invadido o imóvel para furtar objetos e também peças de vestuário. Aí a guarda foi até o imóvel para verificar o que é que tinha sido furtado. E quando chegaram na casa, se espantaram, porque na verdade trata-se desativada ali, ó. Agora observando as imagens. Tá abandonada a casa, hein, Thiago? Eu tô notando que esse imóvel parece ser um imóvel abandonado. Muita sujeira, né? Muita Agora, sujeira. A pergunta, sinais André, visíveis de abandono. Se o Tem imóvel, mais um gatinho tem mais um ali, gato ó. ali, ó lá. Achou mais um. 201, hein? 201. Tem mais um ali. Aliás, você tá vendo que ali é aquela... Como é que chama? Caixa. O gato.
Uma caixa, olha aí, mais um gato. André, chama a atenção, se o imóvel está abandonado, por que esses gatos estavam ali, né? O antigo proprietário criava os gatos e foi embora. O que é que teria acontecido? Isso ainda não se sabe, né? Permaneceram então em condições insalubres e alguns deles foram até encontrados sem vida, lamentavelmente. Eles terão o trabalho ali de recolher todos esses animais. Esses animais terão que ser encaminhados ali para um centro de triagem. Estão em condições ali, porque estão há muito tempo sem se alimentar, sem tomar água. E na sequência a investigação para saber quem é o proprietário do abandonado, alguém é o dono, né? Alguém é o dono, tem uma matrícula no município. Pode estar numa disputa judicial, numa herança, pode estar qualquer coisa, mas alguém é responsável, né? Agora, a pessoa pode até alegar, né, Tiago, que não sabia. Ó, não sabia o que estava acontecendo, eu tinha alugado, o proprietário, saiu, o proprietário. O proprietário, né? Mas ou ele, proprietária. Mas ele vai ter que informar para quem ele... Puxa, é de doer o coração a gente ver aí essa tela e todos esses animaizinhos que estão dentro dessa residência. Ô André, nós já mostramos muitas reportagens aqui no Balanço Geral de acumuladores, que são aquelas pessoas... acionam a guarda ou a polícia, são pessoas que têm algum problema psicológico e sequer percebem que estão acumulando tanto lixo. Vivo a inspeção da Guarda Civil Municipal de Cotia, agora nessa casa, tem mais de 200 gatos abandonados. Né? É verdade, Gardinali. Provavelmente trata-se de um acumulador de lixo. Não sei o que é, tadinho dos gatinhos. Você está vendo essas imagens? Como é que a Guarda Civil Municipal chegou até lá? Vamos recapitular para quem está chegando agora, Gardinali. 6h13, Tiago Gardinali. Olha só, tem mais de 200 gatos dentro dessa casa, segundo um cálculo já por cima da Guarda Civil Municipal. Você vê o gato andando em cima da mesa. Tem ali, ó, o gato no que era um sofá. É uma casa que dá pra ver que tá abandonada. Tem cabides pendurados nas paredes, ó. Tem um espelho na parede. Nosso cinegrafista tá mostrando que tem uma caixinha em cima da mesa de vidro, né? Alguns dos gatos deitados em cima do tampo da mesa, né? Olhando pra fora, olhando pro nosso cinegrafista que tá fazendo imagens ao vivo. Daqui a pouco a gente vai acompanhar todo esse desfecho desse caso aí. Só recapitulando rapidinho, em 30 segundos. Só recapitulando para quem está chegando agora. Como é que descobriram essa casa? GCM acionada pelos vizinhos, movimentação suspeita no bairro, chegam ao local, informação de que teria invadido uma creche. Não era creche, era o imóvel ao lado. 3 criminosos, 2 fugiram, 1 foi preso. Quando a guarda entra no imóvel, se depara com essa imagem que você está vendo agora ao vivo. 200 gatos abandonados. Já já a gente volta nesse assunto ao vivo aqui no Balanço Geral amanhã. 6h15. Um homem teve a moto furtada de dentro da garagem da casa dele na Grande São Paulo. Dá uma olhada nas imagens aí, ó. O veículo era recém-comprado e ainda estava sendo pago pelo dono, né? O dono já deixava o veículo na casa de um amigo porque achou que seria mais seguro, mas aí se enganou. E detalhe, essa já é a segunda moto que ele perde em pouco tempo para criminosos. Você que tem moto e já foi roubado sabe que isso acontece demais aqui em São Paulo. Inclusive, esses tempos eu entrevistei para o Domingo Espetacular um senhor que depois de ter a 5ª moto roubada com arma na cara em São Paulo, decidiu não ter mais moto. Acompanha comigo na reportagem. É madrugada. E a rua até parece estar tranquila. Ou melhor, estava. Um motociclista e um garupa aparecem na imagem. Os dois são criminosos. Eles param em frente a uma das casas e um dos suspeitos desce da moto, enquanto o piloto manobra. O bandido vai direto, sem pensar no portão de uma casa. Parece até que já sabe o que foi buscar. O comparsa chega e juntos eles destravam o portão eletrônico. A dupla entra na garagem e em segundos sai levando uma moto.
tudo acontece bem rápido. Afinal, eles não podem. O veículo levado é um instrumento de trabalho desse homem, que, por medo, prefere não se identificar. A sensação de impunidade, sabe? Porque nós saímos de manhã para trabalhar, eu levanto todo dia 4 horas da manhã para trabalhar, quando eu entro na empresa lá 5. Vocês saem para trabalhar, para ganhar o pão de cada dia, em questão de minutos, as pessoas vão e levam seu bem. A motocicleta da vítima foi furtada de dentro dessa residência que fica em Jandira, na Grande São Paulo. Os criminosos estouraram o cadeado e saíram sem chamar atenção. Em menos de 2 anos, essa já é a segunda motocicleta que a vítima perde. Quando eu virei para entrar na minha empresa, né, que eu tive que diminuir a velocidade, eles pegou e enfiou o revólver na minha cara. Tentei dar fuga, caí da moto caiu por cima do meu corpo. Aí já desceram dando coronhada em mim, chamando eu de vários nomes. Levaram o capacete, todos os documentos, levaram a moto, levaram tudo. Até agora, nem sinal da moto, muito menos da dupla criminosa. Segundo informações de amigos meus próximos, falou que a moto ainda está rodando aqui em Jandira ainda. A vítima faz um apelo para encontrar o veículo. Quem viu a moto entrar em contato comigo, senão com a produção aqui da Record, que a moto está rodando, gente. Vamos compartilhar aí, que se Deus quiser a moto vai ser achada. Que loucura. A Polícia Civil de São Paulo disse em nota que está investigando o caso. Uma cadeirante passou por um grande transtorno numa estação do metrô aqui em São Paulo. Ao chegar na estação, ela se deparou com o elevador quebrado. Então foi até a escada rolante, mas também estava quebrada. Foram mais de 40 minutos para que essa moça conseguisse, enfim, seguir viagem. Balanço. Alguns chamariam isso que a Cristiane passou de saga. Nada de funcionário, ninguém para me ajudar. É assim que foi o meu dia hoje aqui nessa estação. Mas isso também pode ser visto como desrespeito. Aí eu tenho um interfone e eu ligava, ninguém atendia. Quando apareceu um funcionário, ele virou e falou assim, só tem eu. E eu não estou conseguindo falar com ninguém. Aí depois chegou 2 seguranças do metrô. Aí eles falaram, não, a gente vai te ajudar. Elevador quebrado, escadas travadas, profissionais despreparados. Aí de repente chegou um outro funcionário que era para dizer que eles desligam a escada rolante. Aí eu posiciono a minha cadeira e aí os seguranças ficam atrás para a cadeira não voltar. E é onde que ele liga a escada rolante para a gente subir. Só que ele travou a escada rolante. Se você não é uma pessoa com deficiência, talvez não tenha noção. Mas imagina ficar 1 hora presa dentro de uma estação de metrô e depois disso ainda ter que sair nessas condições. A cabine aqui desmonta tudo. Medo, desespero. Principalmente depois de ter ficado paraplégica por causa de uma queda. E por falar em queda... Ai, meu Deus! Meu Deus! Ajuda aqui, ó. Sobe aqui que alguém caiu na escada, sobe aqui! Aí tinha um outro senhor que também estava de muleta. E aí ele estava também mais ou menos esse tempo comigo, 1 hora ali. Nisso, o senhor, ele não aguentou esperar. E aí ele tentou subir a escada rolante. A gente grita, aí tanto que sobem e fala assim, o senhor caiu. Ajuda aqui, ó. Sobe aqui que alguém caiu na escada. Cristiane bem que gostaria de sair dali andando, como a grande maioria dos usuários. Mas não pode. Ela perdeu os movimentos da cintura para baixo depois de ser vítima de um crime há 10 anos. Em agosto de 2013, ela foi abordada por 3 homens. Eles falaram para mim, perdeu. Continua andando e passa o que você tem. Eu estava com uma carteira e um celular na cintura, levantei o braço, eles pegaram a carteira e o celular continuou. Só que eles continuaram me empurrando em direção ao campo de futebol, que eu moro bem na frente. E aí quando a Cris gritou, socorro, 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 para chamar a atenção, e era o dia do aniversário da mãe dela, ela passou o dia com a mãe, estava voltando para casa, então um deles fez o quê? Arremessou daqui. Danilo, mostra essa altura. Nós estamos falando aqui de mais ou menos 12 metros de altura. Ela não caiu rolando, ela caiu e imediatamente já não sentiu mais as pernas.
Em nota, o metrô de São Paulo pediu desculpas pelo transtorno. Disse que trabalha para reativar o elevador. O conserto depende da chegada de uma peça de reposição, que deve acontecer na primeira semana de janeiro. Na ausência do elevador, funcionários devem auxiliar na condução de cadeirantes. Um trauma difícil de esquecer e que se torna ainda mais pesado diante dessas situações. Eu não estou pedindo nada para ninguém, eu acho que é meu direito. Acho que é o direito de todos de ir e vir. Atenção, vamos movimentar a reportagem do Balanço Geral. Põe os repórteres no telão. Marcela Munhoz e Bruno Piscinato. Marcela, com você. A gente começa nesse momento 19 graus. Está nublado aí na rua. Como é que fica o tempo nessa primeira semana de janeiro? Atualiza pra gente, por favor. E dá o panorama de onde você tá. Como é que tá o tempo aí? Tá ventando, dá pra ver nos seus cabelos. Tá ventando, eu tava até comentando aqui que, olha, tá difícil a gente conseguir conter o frio, viu? Não esperava esse frio logo pro início da madrugada, para as primeiras horas da manhã. A gente percebe, inclusive, que o céu está completamente cinza, bastante nublado. A mínima hoje foi de 17 graus, neste momento está em torno de 19 graus e a máxima deve ser de 30 graus, ou seja, será mesmo que vai ficar calor? De acordo com os meteorologistas, sim, a máxima hoje deve chegar aos 30 graus. Só que tem uma novidade. Hoje, provavelmente no fim da tarde, começo da noite, devem voltar aquelas pancadas de chuva. Por isso é preciso muita atenção e quem estiver saindo de casa já sair preparado. Primeiro, levar a blusa. E depois conseguir ter umas roupas mais leves por baixo para não passar calor na hora do pico, né, do sol, e também se preparar para a chuva que chega no fim da tarde, André. Muito obrigado, Marcela. Da Marcela para o Bruno Piscinato. Gente, um motociclista morreu ao tentar fugir de criminosos em Itaquera, na zona leste de São Paulo. Como é que tudo isso aí aconteceu, Bruno? Mais uma tentativa de assalto? Aqui é região 15 de novembro, né? Aqui no bairro de Itaquera. O motociclista, ele estava indo, Anderson Aquino, a vítima, ele estava aqui nessa avenida, Avenida José Pinheiro Borges, quando ele foi então abordado por um criminoso que estava armado e anunciou o assalto. Ele, na tentativa de fuga, André, ele atropelou esse criminoso e aí, na sequência, de estradas, de rodovias e no caso aqui também dessa avenida. Depois de bater aqui, ele ficou gravemente ferido, então a polícia foi acionada, chamada. Santa Marcelina e não resistiu. Deu entrada lá, os ferimentos eram muito graves e acabou falecendo. O criminoso estava armado, ele foi também levado para o hospital porque depois de ser atropelado ele teve ferimentos nas pernas, foi levado para esse hospital, está preso sob custódia e detalhe, a arma dele era um simulacro, uma arma de mentira. E o Anderson, a vítima, né, ele trabalhava numa empresa de caixa. Que infelizmente acabou perdendo a vida, André. Tá certo. Obrigado, Bruno. Olha que inacreditável. Um motoboy, vem pra mim, por favor. Um motoboy foi atropelado por uma viatura da polícia. E em seguida, ele foi agredido pelos agentes. Isso é o que estão dizendo. E tudo foi registrado pelas câmeras de segurança, como você está vendo aí, ó. Caiu o motoboy, ele é atingido e depois, logo na sequência, ele é agredido. Incrível as imagens, você acompanha os detalhes agora. Uma câmera de segurança registrou o momento em que a viatura da polícia trafega alguns metros pela contramão e acerta em cheio o motociclista. O rapaz cai no meio da rua. Os policiais descem do carro. Um deles se aproxima e chuta o jovem. O outro PM chega perto e dá 2 pontapés no rapaz, que ainda está no chão. Em seguida, um dos policiais algema o garoto e o arrasta até a calçada. Nesta hora, o outro PM retira a moto do meio da rua. Jogaram a viatura para cima de mim, não pediram para mim parar a moto, nada, não ligaram o giroflex, nada. E daí ali me xingaram um monte, e daí eles resolveram me encaminhar para a delegacia. Daí. O motoboy sofreu vários ferimentos. Levou 28 pontos na coxa e no joelho. Ao cair da moto, parte da perna do jovem sofreu escoriações. Delegacia, só assinei os papéis lá
Levei mais um xingo lá e eles me liberaram. Passava da meia-noite quando o motoboy resolveu dar uma volta de moto. Detalhe, saiu de casa sem o capacete. Rodou por algumas quadras e aqui naquela esquina acessou por essa avenida e seguia naquela direção. Quando no sentido contrário vinha uma viatura da Polícia Militar. Os PMs perceberam a infração de trânsito e entraram na contramão e acertaram o rapaz em cheio, que acabou caindo aqui nesse ponto da pista. O rapaz, que trabalha como motoboy durante o dia e à noite faz entregas para uma pizzaria, reconhece que cometeu um erro grave ao sair de moto sem usar o capacete. Mas avalia que os PMs agiram com truculência. O que você espera desses policiais? Que eles sejam punidos. Caso que precisa ser investigado seriamente. 2 homens tentaram roubar o carro de uma mulher no meio do trânsito em Jabaquara, na zona sul de São Paulo. As imagens estão na tela, Thiago Gardinali. Veja só os 2 suspeitos de bermuda, um de camiseta laranja, outro com roupa preta. Eles abordam um veículo cinza. Segundo o marido da vítima, que estava no carro, o veículo é blindado e disparou o alarme. Em seguida, a dupla fugiu. O crime aconteceu na tarde de domingo. A delegacia do bairro do Jabaquara, na zona sul de São Paulo, registrou a ocorrência, André. Uma funcionária de um supermercado foi descoberta depois de fazer diversos roubos no caixa registradora, que ela era responsável. Ela ainda disse que fez isso por necessidade. Mas durante o período em que trabalhou lá, Thiago Gardinali, ela chegou a aparecer com celular novo, roupas de marca e outros objetos que não condiziam com o ordenado que ela recebia por mês. Balança. Em 3 dias diferentes, as câmeras flagraram a funcionária responsável pelo caixa pegando o dinheiro. Ela trabalhava na distribuidora de embalagens há pouco menos de 3 meses. Durante esse período, furtou entre R$200 e R$300 por dia. Era a rotina dela. Ela fazia isso durante o dia, botava alguns valores embaixo do caixa, final da noite, ela pegava e colocava no bolso ou na frente. Ou teve um dia que ela bota um bolo embaixo do celular, pega o celular e coloca na bolsa. Então a rotina dela era essa. A proprietária da empresa só descobriu o que acontecia quando a gerente percebeu que um cliente saiu sem a sacola de compras. Elas foram em busca das imagens para entender o que aconteceu e se surpreenderam com o crime. Confrontada, a funcionária negou, mas acabou admitindo ao ver as imagens. Ela foi demitida. Nessa conversa com a proprietária, a mulher diz que pegou o dinheiro por necessidade, para pagar dívidas e prometeu devolver. No entanto, segundo os proprietários, desde que entrou na empresa, a mulher passou a apresentar um comportamento diferente. Começou a comprar produtos caros que não condiziam com o salário que recebia. Celulares, roupas novas, perfumes e procedimentos estéticos viraram parte da rotina dela. Ver ela fazendo isso ainda por bobagem, para fazer tatuagem, para comprar celular, para comprar perfumes caros, ostentava uma vida que não é dela, que não era dela, ainda roubando uma pessoa que, tipo assim, tá crescendo agora. A mulher foi levada à delegacia e confessou os furtos. O prejuízo é de pelo menos R$12 mil. Um inquérito foi instaurado e ela vai responder criminalmente. O relógio acaba de marcar 6h30 da manhã, no dia 2 de janeiro. Você está com o Balanço Geral. Bom dia. Uma mulher foi encontrada morta, enrolada em um cobertor dentro de uma casa aqui em São Paulo. O ex-companheiro dela é a principal vítima a principal suspeito desse crime. Ele foi visto pela última vez num bar. Por enquanto, ninguém foi preso, mas a família está desesperada. Balança. Roberta foi assassinada dentro da própria casa. O corpo foi abandonado enrolado num cobertor. O principal suspeito teria confessado o crime e está solta. Foram 9 anos de um relacionamento conturbado. Roberta e Vinícius tiveram um filho, hoje com 8 anos. Por sorte, a criança não estava em casa quando tudo aconteceu. Roberta decidiu vir com então o marido morar aqui neste bairro afastado, mas também de Campinas, interior de São Paulo, para tentar ajudá-lo a se tratar da dependência química. Mas foi mais uma tentativa em vão, não deu certo. Ela, enfim, decidiu colocar um ponto final na relação.
O Vinícius não aceitava esse término. Já fazia quase um ano que eles não estavam juntos e ele continuava insistindo para que reatassem. Naquele dia, combinaram de ir até a festa de aniversário da avó dele. Eles voltaram para cá, de acordo com os vizinhos. A Roberta colocou roupas na máquina de lavar e os dois conversavam bastante, pareciam exaltados. Entraram na casa e, de repente, silêncio. Depois disso, Vinícius foi visto aqui fora, andando nesse pequeno corredor de um lado para o outro, muito aflito, trancou a porta e foi embora levando a chave. As suspeitas são de que a morte tenha sido causada por asfixia. Como que ela ia fazer para se defender dele, aquele moço que fez isso com a minha filha? Vinícius chegou a ser visto recentemente no bairro onde mora a dona Sandra. Daí minha neta, quando a vizinha ligou, a minha neta saiu gritando. Ele matou minha mãe, ele matou. Daí ele estava num bar, tomando pinga. Minha neta subiu atrás dele, ele correu. A vítima deixa 2 filhos e uma netinha. Justiça, que ele seja preso, né, o quanto antes, e que ele pague pelo que ele fez. Atenção, a maior central de flagrantes é o Balanço Geral da Manhã. E traz mais um para você, criminosos armados, olha aí, ó, exclusivo para você, hein? Criminosos armados entraram numa loja de conveniência, num posto de combustíveis e vão agredir clientes e também o dono do estabelecimento. Olha só, chegam tocando terror, agridem clientes, agridem o dono do estabelecimento, né? Jogaram uma maquininha de pagamento na cabeça de um dos funcionários e aí roubaram todo o dinheiro dos caixas e dos celulares das vítimas. Flagrante que acaba de chegar, mas a polícia foi atrás e teve perseguição. Veja o desfecho dessa história na reportagem. Que tumulto que essa rapaziada fez no posto, hein, Balança? São quase 8 da noite. O movimento na loja de conveniência é tranquilo. O dono do posto de combustíveis está no caixa. Um funcionário repõe as bebidas na geladeira e tem apenas um cliente. É nesse momento que entram 3 bandidos. Os assaltantes estão armados e com os rostos cobertos. Agem com violência. Mandam todos deitarem no chão. Pegam dinheiro e celulares das vítimas. O cliente é agredido com chutes. Outra câmera mostra que o empresário também leva chutes quando está sentado. Quando fica no chão, é pisoteado várias vezes. Os criminosos ainda derrubam uma mesa da loja. Além das ameaças, um deles joga uma máquina de cartão no funcionário que está deitado. Após revirarem o caixa, levam cerca de R$2.000 em dinheiro, cheques e celulares. A ação violenta durou quase 1 minuto e meio. Enquanto os 3 bandidos praticavam o assalto, um quarto suspeito esperava em um carro num beco próximo ao posto de combustíveis. Quando fugiram, as vítimas passaram as características desse veículo para a polícia. Uma viatura em patrulhamento conseguiu abordar o automóvel. Nele, 4 homens. Eles começaram uma perseguição, não pararam com a ordem da polícia. Até que em um determinado momento, estacionaram o veículo próximo a uma área de mata. 3 criminosos conseguiram fugir. Já o motorista foi detido. No bolso dele estava o celular de uma das vítimas. O carro usado pelos criminosos na fuga foi apreendido. O motorista de 36 anos, levado para a delegacia de Ituverava e preso em flagrante por roubo. Ele seria um vizinho do estabelecimento. Apesar das agressões, as vítimas sofreram ferimentos leves. As imagens das câmeras de segurança já estão com a Polícia Civil e devem ajudar na identificação dos outros 3 assaltantes. Um motorista de ônibus foi agredido por policiais militares durante uma abordagem. A confusão teve início após o entregador parar o ônibus para discutir com o condutor. Esse motoboy alegava ter sido fechado pelo motorista do ônibus. A PM foi chamada e durante a conversa com o condutor do ônibus, os ânimos se exaltaram.
Aí é possível ver no vídeo que os policiais agridem o motorista primeiro. Ele chegou a ser preso por desacato, mas acabou liberado. Isso aconteceu em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Depois da angústia por parte de parentes, os integrantes da família foram encontrados mortos em uma área de mata aqui em São Paulo, Thiago Gardinali. Pois é, né? Um caso que chama a atenção. Os corpos foram encontrados em uma estrada rural na região de Votuporanga, interior de São Paulo. O veículo estava em um canavial e foi encontrado por um ciclista que passava pelo local. Foi ele que chamou a polícia. A polícia chega no local e aí acaba confirmando que se tratava da família desaparecida, executada. Votuporanga fica a 80 quilômetros de São José do Rio Preto, que era a cidade para a qual a família iria ao sair de Olímpia. A família viajou na quinta-feira, dia 28, para comemorar o aniversário da Mirelle, a mãe. Uma hora depois do início da viagem, eles pararam de responder às mensagens. A família ficou preocupada e até o momento não se sabe, não se sabia, né, o destino dessa família. A polícia está investigando o caso, até o momento ninguém foi preso. E nós temos mais informações na nossa reportagem. Parabéns! Uma comemoração do aniversário tinha tudo para ser uma tarde feliz, mas deu origem a um mistério que intriga a família e os amigos de Mirelle. A auxiliar administrativa de uma loja de armas foi almoçar com o marido, o mecânico Anderson, de 34 anos, e a filha, Isabelle, de 15. A família saiu de Olímpia para São José do Rio Preto. No trajeto, Mirelle ainda trocou mensagens com familiares e respondeu às mensagens de parabéns. Nessa foto enviada a uma amiga por um aplicativo de mensagens, registra o momento em que ela chegava a Rio Preto. Franciele é a irmã de Mirelle e foi a última pessoa a falar com ela antes do desaparecimento. Na mensagem trocada a 1h43 da tarde, Mirelle envia fotos das duas juntas para que sejam postadas nas redes sociais. Depois disso, não responde mais. Eles gostavam muito de viajar, eles tinham uma rede social muito ativa. E, de repente, os três, assim, parar de responder, ninguém ter notícia, a família não ter notícia, ninguém da família, nenhum amigo. E a gente também teve a informação de um amigo que emprestou o Step para eles ir para São José do Rio Preto. E esse amigo chegou na casa e os três estavam trocados, pronto para sair. No meio do caminho aconteceu do Step do veículo estourar o pneu. E ele trocou esse pneu e ainda avisou o amigo, olha, ainda bem que você me emprestou o Step, porque a gente acabou tendo que trocar o pneu. O casal está junto há 17 anos e, segundo a família, possui um bom relacionamento. Neste vídeo, Mirelle e Anderson aparecem dançando numa festa de aniversário, realizada no começo do mês. Os dois gostavam de viajar, como é possível perceber pelas fotos postadas nas redes sociais. Mas sempre que decidiam deixar a cidade, eles comunicavam os familiares, o que não aconteceu dessa vez. Ainda hoje, mais detalhes desse caso aqui no Balanço Geral Manhã. 2 ladrões furtaram o celular de um borracheiro. Aí os suspeitos agiram enquanto o rapaz tirava um cochilo na madrugada. Olha só a sacanagem. Foi tudo registrado por câmeras de segurança. Olha o mão leve, ó. Sujeito trabalhador, tá tirando um cochilo, meio cansado, o outro vai chegando, toca no celular, mexe para um lado, mexe para o outro. Como ele não reage, ele vai lá, puxa e leva embora. Sem vergonha, balança. As imagens das câmeras de monitoramento mostram 2 homens andando na calçada. Um deles entra na borracharia e é flagrado pela câmera interna, agachado ao lado do funcionário que está deitado. São 2 da madrugada. A borracharia funciona 24 horas e enquanto espera algum cliente, o trabalhador dorme. O ladrão age com cuidado e pega o aparelho que está ao lado do borracheiro sem acordar a vítima. Aí ele puxa, quando ele viu que o rapaz realmente não teve reação, aí ele pega, levanta e sai tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. O Rodrigo é o patrão do rapaz, que trabalha no período noturno na borracharia, que fica nesta movimentada avenida. E detalhe, em frente a uma companhia do 41º Batalhão da Polícia Militar. Nem a proximidade com uma unidade policial
inibir os criminosos. O borracheiro estava descansando aqui, em uma poltrona feita com pneus, e só deu falta do celular quando acordou. Segundo os colegas, a mulher dele está grávida e por isso o rapaz tem se desdobrado em 2 empregos. Ele trabalha 36 horas, ele faz o contrário, né? Trabalha 36 para dormir 12. Para o borracheiro, o furto do celular representa um grande prejuízo. Depois do crime, ele até foi à companhia para fazer um boletim de ocorrência. Mas... diz ele que, segundo a resposta que ele teve do policial, ele falou, não vou registrar, não vou correr atrás disso, deixa isso para lá. Porque aquele negócio, né? O sentimento de impunidade está para todo lado. Uma perseguição terminou com um policial baleado e 4 criminosos presos. Tudo começou quando a polícia percebeu que suspeitos estavam em um carro roubado. Esse carro estava sendo usado para cometer um arrastão na região. A PM montou então um cerco, mas eles não pararam na blitz. Foi aí que a perseguição começou. Um cabo da Polícia Militar acabou atingido na perna. Ele foi socorrido e levado para o hospital. Os suspeitos foram presos e o menor que estava com o grupo foi apreendido. Isso foi em Cariacica, no Espírito Santo, no Sudeste brasileiro. Alerta para quem está procurando emprego: tem golpista se passando por recrutador para conseguir dinheiro das vítimas. Os criminosos oferecem vagas para trabalhar e exigem pagamento durante um falso processo seletivo. Teve gente que perdeu quase R$1.000. Essa história se repete toda hora no Brasil. Você chega lá, diz que tem a vaga garantida, a pessoa diz que a vaga existe, mas que você precisa fazer uma prova. Muitas vezes essa prova você não vai ser aprovado, porque não tem como ser aprovado, é mentira, e aí te vendem um curso. E esse curso também não garante absolutamente nada, só toma o seu dinheiro. Cuidado, gente, no momento que tanta gente precisa de trabalho, as pessoas acabam usando essa fragilidade para cometer golpes. Balança. Na fila para conseguir almoço em Santo André, na Grande São Paulo, algumas histórias são parecidas. Além de comida, a busca pelo emprego. Fácil não tá, né? A gente está procurando, mas às vezes encontra e aí tem a questão da passagem, entrevista. Então, fácil não tá não. Mas eu não desisto não, né? Eu tô aí na luta. Não, tá complicado para arrumar emprego. Hoje, no Brasil, são mais de 8 milhões de pessoas desempregadas. Mas é preciso tomar cuidado. Criminosos estão se aproveitando dessa situação para oferecer falsas oportunidades de emprego e estão cobrando por elas através de anúncios de vagas que não existem, tanto nas ruas quanto na internet. Depois de 5 meses desempregado, o André encontrou numa plataforma online uma vaga de motorista. O contato só podia ser feito por aplicativo de mensagens. E foi por lá que a suposta recrutadora pediu R$800 para ele continuar na seleção. Após o primeiro pagamento, a golpista pediu mais dinheiro. Pediu mais um valor no rastreador do carro, eu não tinha o dinheiro. Aí a moça pegou e falou assim, então se você não quiser essa vaga, você pode fazer a desistência dela. Aí nisso que eu falei que não tinha dinheiro, ela pegou e me bloqueou. O André fez um boletim de ocorrência, mas não conseguiu recuperar o dinheiro. Na busca por um emprego, alguns cuidados são importantes, como checar na internet as referências e a reputação da empresa. Observar a estrutura dos anúncios. Geralmente os golpistas enviam mensagens com erros ortográficos. Desconfiar de ofertas salariais que são acima do mercado para vaga. E não fazer nenhum pagamento. Nunca dê dinheiro a quem está te oferecendo uma vaga de emprego. Então, quando a pessoa ela te pede algum valor financeiro, cai fora. Uma dica importante também, não caia no conto do curso profissionalizante ou do treinamento que vai te prometer uma vaga de emprego. Certamente ele não vai te conseguir a vaga de emprego. A gente mal tem para comer direito e as pessoas ainda tentam aplicar algum golpe.
Atenção, hein? Se está acontecendo, está no Balanço Geral, é televisão ao vivo na Record. O helicóptero da Record já está sobrevoando o céu de São Paulo. Estamos mostrando para você a rodovia dos imigrantes. O trânsito ainda é baixo por ali, no sentido... Aqui é sentido capital, né? Sentido São Paulo. Sentido São Paulo na rodovia dos imigrantes, operação subindo, os dois lados subindo. Né? Agora o pessoal voltando do litoral, voltando à labuta, meu amigo, voltando ao normal. É isso aí, dia 2 de janeiro, terça-feira, primeiro dia útil de 2024. O helicóptero da Record reina absoluto nesta terça-feira, mostrando para você informações ao vivo do São Paulo. Gardinali, hoje vai fazer 30 graus ainda, por incrível que pareça, porque agora a gente está vendo o movimento, atenção, uma neblina na serra aí, e a temperatura está baixa lá fora agora, mas vai aumentar. Vai aumentar e a partir de amanhã, possibilidade de chuvas de amanhã até o final de semana. Atenção, gente, vamos mobilizar a nossa reportagem. A partir de hoje, os proprietários, alô pessoal, vai mexer no bolso, já podem fazer o pagamento do IPVA 2024 nos bancos e garantir desconto. Marcela Munhoz, você está pronta para desembolsar o IPVA do seu querido carango? Não tem outro jeito, né? A gente já sabe que janeiro começa cheio de imposto para pagar. Mas vamos lá, olha, os proprietários vão poder pagar de acordo com a data de vencimento de cada placa. E tem novidade, que inclusive o IPVA vai poder ser pago em até 5 vezes parcelado, mas quem for pagar à vista ainda em janeiro vai ter o desconto de 3%. Agora, em geral, né, em média, o IPVA está 4% mais barato aqui no estado de São Paulo, se comparado ao ano passado. Pix, ou seja, não só mais pelo cartão de crédito, pelos terminais de autoatendimento, pelo internet banking, mas também vai poder pagar via Pix. Muito mais fácil, né? Até pelo aplicativo, quem não quer sair de casa. É só digitar o Renavan e pronto, já consegue pagar e se livrar do primeiro imposto do ano, viu, André? Ela já dá para pagar com desconto o IPVA. Tiago Gardinali, antes de eu passar para o assunto, você vai pagar o seu hoje? Vou pagar imediatamente. 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 Eu vou gerar o boleto do banco. Isso. Já deixa paga melhor, não é? Do banco, é mais fácil. Só botar o código Renavan no aplicativo do banco e dá para pagar. Tranquilinho. Gente, vamos mudar de assunto. 6h49 agora vai marcar o relógio da Record. A mãe do Daniel Alves, olha só. A mãe do Daniel Alves, o ex-jogador de futebol que está preso por estupro, a mãe dele mostrou o rosto e o nome da moça que está acusando o filho dela, o Daniel Alves, de estupro, em uma balada lá em Barcelona que aconteceu essa acusação. É uma situação um pouco complicada, hein, Thiago Gardinali? Porque a moça, ao que tudo indica, não é a vítima, né? Então, e você expor a vítima de uma violência sexual é um problemaço. É uma situação bastante delicada. Então, veja só, a foto e o nome dessa moça, a vítima, até então eram mantidos em sigilo. Aí, a mãe do Daniel Alves fez uma postagem atacando a mulher e dizendo que agora ela quer indenização. Ela questiona se a moça estaria traumatizada com a situação, que a vítima havia alegado que tinha tido consequências psicológicas. A mãe do Daniel Alves questiona, mas se ela estava traumatizada, por que ela aparece se divertindo em bares e festas nos últimos meses? Olha só, a dona Maria Lúcia, ela pegou vários vídeos da moça em situações que ela estava em locais públicos e fez uma publicação polêmica no perfil dela em uma rede social. Daí ela publicou o rosto e o nome da mulher que acusa o Daniel Alves de estupro. Nós vamos mostrar as imagens, porém preservando, nós vamos borrar o rosto tanto da moça e também vamos preservar o nome. Afinal de contas, isso está em sigilo de justiça. Vamos ver como foi a publicação feita pela mãe do Daniel Alves.
estás? No, a mí me da igual ser famosa, no, lo que quiero es... Pues no salimos de la ruina si no somos famosas. Ela foi feita pela Dona Maria Lúcia, tá? Então, agora, essas imagens são da moça. A seta indica a moça, ela tá com outras amigas em um bar. Ela está dançando e está se divertindo. Então, a Dona Maria Lúcia quis dizer, através dessas postagens, poxa vida, a moça diz que sofreu um abalo psicológico, mas ela está se divertindo em festas, né? Porém, nós não sabemos de quando foram esses registros, né? Porque tudo partiu da publicação feita pela mãe do Daniel Alves. O que pode ser um tiro no pé no próprio processo de defesa do Daniel Alves. Afinal de contas, se o nome da vítima estava sob sigilo de justiça, como é que a mãe do réu divulga o nome da moça? Será que ela não teve orientação jurídica, né? Fez isso sob emoção? Então, é uma situação realmente bastante polêmica, um desdobramento no caso da acusação de estupro contra o Daniel Alves, que permanece preso, André. Ela divulgou uma montagem, uma série de vídeos. Isso, ela que fez essa montagem. Dizendo que querem ser famosas, dando a entender que a moça provavelmente denunciou o Daniel Alves por estupro para obter fama, né? Para obter fama. E aí depois ele marca nela, né? Marca nela, é uma montagem de vídeos aí. Isso. E na postagem que ela fez, aparece o rosto, né, da moça, e também ela divulgou o nome da moça pela primeira vez. A identidade da vítima acabou sendo exposta nas redes sociais, André. Muito obrigado, Thiago Gardinali. Você traz mais detalhes daqui a pouco sobre esse caso. Temos novidades sobre a morte do youtuber que foi encontrado enterrado no quintal de uma casa em São Paulo. Para a polícia, o casal detido contou que a vítima começou a passar mal após usar drogas. O rapaz teria ainda se envolvido com uma adolescente antes de morrer. De acordo com os investigadores, o suspeito tinha a intenção de tirar o corpo do local, mas uma terceira pessoa pode estar envolvida e fez com que o corpo do rapaz fosse enterrado e não tivessem avisado ninguém que ele tinha morrido na casa. Balança. Um influenciador com milhões de seguidores nas redes sociais. Você não vai acreditar no que aconteceu, mano. É uma coisa incrível, velho. A vida sorriu pra mim, mano. Carlos Henrique Medeiros, de 26 anos, foi encontrado enterrado numa casa em Itapecerica da Serra, após desaparecer na noite de Natal. O autor do crime chegou a plantar um pé de milho no local para despistar, mas acabou deixando a terra fofa. O corpo do rapaz estava nos fundos do imóvel, onde vivia Renan, um amigo que ele foi visitar antes da ceia. Durante as buscas, uma atitude suspeita deste amigo despertou a atenção. Enquanto todos procuravam o suspeito, ele simplesmente trancou a casa e sumiu. Foi nesse momento que a da vítima desconfiou. Suspeitei pelo cara se dizer nosso amigo, um irmão, fechar a casa e sumir 2 dias em vez de estar ajudando a gente na busca.